Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Os 7 reinos de Westeros durante o início dos anos 200 após a conquista viviam um período de paz e tranquilidade, sob a sábia mão do rei Daemon II, apelidado por seus súditos como o Bom. Após sua vitória na tentativa de insurreição do grande bastardo Daemon Blackfyre e seus partidários de tomar o poder no continente, e com a subsequente fuga dos sobreviventes Blackfyre para além do Mar Estreito, Daemon se tornou finalmente livre para aplicar nos reinos suas ideias de como uma nação deveria ser governada, ou seja, de maneira bastante diferente daquela empreendida por seu corrupto pai, o falecido Aegon IV. O rei e sua esposa, a rainha Miriam Martell, conduziram os assuntos de estado de maneira benevolente, auxiliados por seu primogênito, o príncipe de Pedra do Dragão, Baelor Targaryen, que ficaria conhecido como Baelor Quebra-Lança, graças à sua perícia em torneios e em batalha, lutando em favor de sua casa contra o Dragão Negro. Isso fez com que o povo se sentisse ainda mais esperançoso com relação ao futuro, enxergando no príncipe Baelor um grande homem que poderia igualar ou até mesmo superar os feitos de seu pai, quando sua hora de governar chegasse. Contudo, a paz e a estabilidade no seio da família real não durariam muito, e a primeira das tragédias a acometer os Targaryen naqueles tempos veio no ano 209 após a conquista, durante o torneio realizado na Campina de Valfreixo, onde o príncipe Baelor veio a ser morto acidentalmente durante um julgamento de Sete, assassinado por seu próprio irmão mais jovem, príncipe Maekar, para horror e lamentação deste e de todos os seus familiares. Pouco tempo depois, ainda em 209, mergulhado em desgosto pela morte de seu primogênito, o rei faleceu, juntamente com os 2 herdeiros aparentes ao trono após a morte de Baelor, seus filhos Valar e Mataris, todos acometidos por uma doença previamente desconhecida nos reinos, mas que vinha cobrando um terrível preço entre a população de Westeros, e que ficaria conhecida apenas como a Grande Praga da Primavera, por se manifestar em um período de transição, após anos de inverno. Não se sabe qual foi a causa ou a origem de tal enfermidade, mas teoriza-se que ela tenha surgido para além do Mar Estreito, chegando a Westeros com os mercadores vindos das cidades livres e do mundo mais além, pois foram os grandes portos e cidades dos reinos os primeiros locais a assistirem ao surgimento da doença. A praga foi ruim em Lannisporto, pior em Vila Velha e ainda pior em Porto Real, onde nada menos do que 40% de toda a população da cidade sucumbiu perante ela. A praga assustava não somente por sua facilidade para se espalhar, mas também pela rapidez com que matava. Um homem jovem e forte podia acordar saudável em um dia e estar morto antes do final da tarde. Tamanha era a velocidade da evolução da doença. A praga também não fazia distinções sociais, matando grandes senhores nobres e o povo comum da mesma forma, embora os citadinos fossem particularmente vulneráveis devido à sua aglomeração, o que sugere que tal mal se espalhava devido à proximidade entre as pessoas e às condições imundas das cidades Westeros. Para além do rei e de seus netos, a praga ceifou também as vidas do Alto Septão, de 1/3 do grupo dos mais devotos, altos sacerdotes da fé dos Sete, de quase todas as irmãs silenciosas que se encontravam na capital, o que foi particularmente duro, pois eram elas que normalmente lidavam com os cadáveres dos aristocratas, da mão do rei de então, Sir Roland Uthering, e do herdeiro da Casa Bracken, nas terras fluviais. Absolutamente ninguém, nem septões e nem mestres, sabiam bem como evitar a doença ou como curá-la, e a medida mais efetiva encontrada então era simplesmente o isolamento do mundo. E foi exatamente isso que os príncipes de Dorne e os senhores de Arryn determinaram para suas regiões. Durante todo o decorrer da praga, Dorne e o Vale permaneceram fechados para o tráfego externo, e suas respectivas populações também ficaram proibidas de sair, o que permitiu a ambas as regiões saírem de tal situação praticamente ilesas. Isso foi, aliás, o que também preservou as vidas do famoso cavaleiro Sir Duncan, o Alto, e de seu escudeiro, o príncipe Aegon Targaryen, que se encontravam em Dorne durante o início da praga, e lá permaneceram até seu final, escapando ao contágio.
No ano de 210, a praga continuava espalhando horror pelos Sete Reinos, e a principal vítima digna de nota nesse ano foi ninguém menos do que o rico Lorde do Ocidente, Daemon Lannister, o Leão Cinzento, possivelmente chamado assim devido ao seu aspecto em seus últimos momentos de vida. O trono de Westeros foi transferido a Aerys Targaryen, o segundo filho do falecido Daemon, com a morte de seu irmão mais velho e dos filhos deste, mas o novo rei se mostrou tão incapaz de lidar com a doença quanto todos os outros grandes homens dos reinos, de modo que permitiu aos seus vassalos que lidassem com a praga da forma como lhes parecesse mais adequada. Contudo, a nova mão do novo rei, Lord Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, um veterano da rebelião Blackfyre, tomou medidas mais drásticas, ordenando que os corpos dos milhares de mortos da capital fossem reunidos e trazidos em pilhas até o Fosso dos Dragões, onde mandou que os piromantes reais os incendiassem com fogo vivo, na esperança de queimar a doença juntamente com a carne dos cadáveres. Naquela noite, a luz verde intensa do fogo vivo queimando dentro do fosso podia ser vista por toda Porto Real, como uma aura de mau agouro anunciando o fim dos tempos. Eventualmente, tanto o fogo vivo saiu do controle dos piromantes, e para além dos muitos mortos pela doença, cerca de 1/4 de toda Porto Real acabou queimando como resultado da Ordem de Brynden. Dentro da Fortaleza Vermelha, a praga também cobrou seu preço junto aos cativos Blackfyre que se encontravam encarcerados nas masmorras, ceifando as vidas de muitos dos partidários do Dragão Negro, e disse que esse alto índice de morte serviu como uma motivação extra a Lord Gormund Peake, um apoiador Blackfyre, para iniciar junto a Daemon II a segunda das insurreições contra os Targaryen pelo trono apenas 2 anos depois, em 212, pois os Targaryen haviam perdido quase todos os seus potenciais reféns, dando aos rebeldes mais liberdade para desafiá-los novamente. Não existem registros precisos sobre o número exato de mortos pela Grande Praga da Primavera, mas estima-se que a proporção de vidas perdidas se encontre na casa das dezenas de milhares, em todos os reinos exceto o Vale e Dorne. Não se sabe também de que maneira a doença desapareceu, mas é fato que já no ano 211 após a conquista, nenhuma pessoa veio a morrer da praga, o que sugeriria que após tantas mortes, o que quer que causasse a doença tivesse simplesmente perdido seu poder de contágio e de se espalhar, e que a doença tivesse sido enterrada ou incendiada com os corpos dos mortos, desaparecendo do continente. De todo modo, até hoje, a Grande Praga da Primavera permanece sendo a pior epidemia a acometer o Westeros em toda a sua história, servindo desde então como um sinistro e pavoroso testemunho silencioso da fragilidade e da falibilidade dos homens, sejam eles humildes ou aristocráticos, ou até mesmo reis.